boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Na Mesa, aqui onde você se alimenta, recebe uma direção para sua vida, aqui a gente só fala de conteúdos relevantes, então não perde tempo, já vai compartilhando esse episódio, já vai comentando aí da onde você é, da onde você está nos ouvindo e vamos para cima para mais um episódio do nosso podcast Na Mesa! Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Graças a Deus por mais esse dia, graças a Deus por mais esse episódio, graças a Deus por mais um momento nós estamos aqui nessa mesa maravilhosa, com essa caneca amarela, linda, com conteúdo hoje, é um chazinho aqui de Deus. E graças a Deus porque Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui falando da palavra dEle, como isso é maravilhoso. Como é bom falar das boas novas, né, Dani? Como é gostoso. Nós tínhamos uma convidada que estava para vir hoje aqui. Houve um contratempo, infelizmente ela não conseguiu vir, mas calma que ela vai vir. Então já prepara teu coração aí, porque vai ser forte. Mas enquanto isso não acontece, vai vir outros convidados também. Nós estamos aqui com algo da parte do Senhor. Acredito que tudo é propósito de Deus. Então, se não era para estar aqui hoje, era para a gente estar aqui trazendo essa mensagem para vocês. E é uma mensagem muito bonita, é uma mensagem muito forte, né, Dani? Nossa, demais. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história de Neemias. E em cima dessa história nós vamos trazer um tema, que o episódio de hoje é o número 39, gente. Olha só, episódio 39. Nós vamos falar sobre reconstruindo aquilo que estava perdido. Já escreve aí nos comentários, tem alguma coisa na sua vida que para você tá perdido e você queria recuperar? Algum sonho, algum projeto, a restituição de uma família, de um relacionamento, ou de um trabalho, ou até mesmo um curso que você parou, interrompeu e gostaria de voltar, retornar, enfim. No seu íntimo, né? Aquilo que Deus coloca na tua mente neste momento. Coloque aí nos comentários, Mari, sim. Tem algo na minha vida que eu quero reconstruir. Então, nesse momento, toma tua mente agora, preste atenção no que a gente vai falar aqui, que é a direção do Senhor para a tua vida. Nós também temos coisas que queremos construir na nossa vida e nós vamos conseguir, Dani, em nome de Jesus. O Senhor vai trazer revelação através da palavra, através de Neemias, e nós vamos passar aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas e vai ministrar nas suas vidas também. E como um ato profético, eu creio que nós vamos colher frutos dessa palavra, Dani. Em nome de Jesus. Amém, Dani? Amém. Vamos para cima, então, vamos pessoal. Vamos para cima. Esse conteúdo, ele é muito necessário na nossa vida, numa sociedade descartável. Meu Deus. Nossa sociedade anda descartável, nós não estamos dispostos a enfrentar problemas, então nós vamos lá e descartamos pessoas, amizades, problemas. Me traz problema, não quero, vou descartar, vou pegar aquilo que eu não vejo que tem problema. Aí dá um tempo, problema, descarto de novo. Aí eu vou viver nesse ciclo. Por isso que a gente vê que hoje em dia não acontece mais casamentos, namoros com propósito de casamento, já não existe mais. Eu namoro no máximo 2 anos, você pode perceber que esse período automático... É da paixão daquela, né? Exatamente. Acabou aquela chama, né? Agora só resta o quê? Nossa, eu preciso lidar com essa pessoa, mas eu não tô querendo, porque eu não preciso enfrentar esse problema, sendo que lá fora tem mais um catálogo imenso de pessoas para eu escolher. Para que eu vou me manter nisso aqui? Então a gente trouxe um assunto que talvez você precise reconstruir o quê? O seu emocional, as suas emoções que tá fora do lugar, a sua vida sentimental, para que você venha a criar raízes como uma pessoa para você formar uma família, porque foi para isso que nós fomos criados. Se alguém te falar o contrário, se o mundo te falar o contrário, o mundo não vem de Deus, tá? A palavra do mundo não tem compatibilidade com a palavra de Deus, então descarta isso, porque se você viver em função do mundo, você só vai se frustrar e vai caminhar para a morte. Então vamos lá, vamos começar com o primeiro tópico que eu coloquei aqui, que é o seguinte: a gente só reconstrói aquilo que a gente identifica que está quebrado, que está errado. Por exemplo, eu tenho um relacionamento com uma pessoa, por exemplo, com meu marido,
E eu tô vendo que essa relação, se ela continuar desse jeito, ela tende a fracassar. Então eu preciso ter essa visão que algo está sendo quebrado e que eu preciso voltar a construir aquele relacionamento saudável, aquele relacionamento que um vive para fazer o outro feliz e assim sucessivamente. Então, se a gente não identificar que algo, né, que algum muro de Jerusalém foi caído, foi quebrado, não machucar meu coração, eu não vou reconstruir. Então, se eu não entender que meu emocional está abalado, se eu não entender que eu não tenho uma relação boa com a minha família, se eu não entender, não adianta eu tentar reconstruir, porque eu nem sei o que eu preciso reconstruir. Então foi como aconteceu com Neemias, né? Quando ele soube que os muros estavam caídos, ele ficou muito triste, né, Mari? Abalado, muito abalado. Então ele foi atrás para resolver esse problema. Porque querendo ou não, muro, né, diz respeito a um ambiente delimitado e protegido. Então, geralmente, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem algo importante, a gente quer blindar aquilo, né, Dani? Quer blindar. E Neemias, para quem não conhece a história, foi isso que a Dani falou. Ele soube que os muros de Jerusalém haviam sido ruídos, estava tudo destruído. E o povo já havia sofrido tanto, né? No momento que eles estavam se reerguendo, acontece um fato desse. Então, isso abalou muito a vida de Neemias. Ele era o copeiro do rei. E quando ele soube dessa situação, ele chorou copiosamente, mas aonde? Na presença do Senhor. Neemias, ele se rasgou na presença do Senhor. Se você ler o capítulo 1, ele faz uma oração linda para Deus. E ele vai e fala, Senhor, né, tem misericórdia do teu povo, olha só. E ele vai lá e se abre com o Senhor. E já, para mim já fica uma lição aí, né, Dani? Porque quantos de nós estamos passando por um problema, algo está sendo destruído ou desconstruído na nossa vida. E aí a gente sai cuspindo para todo lado, né? Ao invés de direcionar ajuda, socorro na pessoa certa. Primeiro em Deus, né? E aqui no versículo 4 do primeiro capítulo, ele disse assim, ó, quando eu ouvi isso, eu sentei e me chorei. Durante alguns dias eu lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus. Olha só o posicionamento de uma pessoa madura em Deus, né? Uma pessoa madura espiritualmente, né, Dani? A confiança que ela tem em Deus, ele chorou, ele se lamentou, ele teve um abatimento ficou normal, triste, né? É normal, né, Dani? A Com gente certeza. Tem como você ficar que nem um robô, receber uma notícia, você vai, não, você vai sentir, você. Jesus chorou, gente. Mas, ao mesmo tempo que ele sentiu aquilo, ele se posicionou. Ele orou, ele jejuou, aqui diz por dias, ao Deus dos céus. Então ele não fez nada sem antes ter uma direção do Senhor. Consultar, né? Consultar o Senhor. Ele consultou o Senhor, ele confiou naquele Deus, aquele Deus de Jerusalém, aquele Deus dos israelitas. Isso mostra também que ele já tinha há um tempo um relacionamento com Deus, né? Verdade. Porque a gente que tem um relacionamento com Deus, a gente sabe aonde a gente coloca os nossos pés, que é na confiança em Deus. Por exemplo, aconteceu um problema, meu Deus, mas eu não posso me angustiar porque eu sei em quem tenho crido. E assim foi com Neemias. Ele chorou, ficou triste, mas, como a Mari disse, na presença de Deus. Ele não foi lá e procurou um amigo qualquer, uma pessoa foi encher a cara. Ai, quanto problema, vou beber até morrer aqui, porque já não tem solução para isso. Mas para Deus não é assim que funciona, né? Deus, ele faz o impossível. O possível é a gente que faz. O nosso possível perante Deus é o quê? É o relacionamento com Deus, é essa conexão, é falar para Deus aquilo que a gente está sentindo e falar para Deus, Deus, através desse problema, o que é que eu tenho que fazer? Qual é a direção que o Senhor pode me dar? E através disso, Neemias ouviu, né, a voz de Deus, só ouve a voz de Deus, aquele que tem intimidade com ele, tem intimidade com o Pai. E aí, através disso, ele foi falar com o rei, né? Foi falar com o rei. Através disso, através da direção de Deus, ele foi falar com o rei. Então, nem tudo estava perdido. Não. Se você tem relacionamento com Deus, se você tem um Deus que é o nosso Deus, o Deus de Israel, nem tudo está perdido. Enquanto há vida, há esperança. Então, ele foi atrás da esperança que Deus deu para ele. Foi lá até o rei, né, Mari? E o engraçado de tudo isso, Dani, que você está falando aí, é que ele, apesar de abatido, apesar de triste, apesar daquilo ter mexido com ele,
Ele não parou a vida dele. Ele foi lá, orou, jejuou e foi cumprir a função dele, que era copeiro. Ele estava lá servindo o rei e tal. Só que o rei percebeu o abatimento, o semblante dele de tristeza, né? Às vezes quando a gente tá mal mesmo, é difícil disfarçar, né, Dani? É difícil disfarçar. Então, e naquela época, os funcionários do rei não poderiam estar na presença do rei daquela forma. Tinha que estar sempre alegre, sempre com uma aparência viçosa, de pessoa saudável. Lembra da história de Daniel? Depois a gente vê lá na frente, Daniel é a mesma coisa, né? Ele e os amigos dele. Então, o rei percebeu e já indagou. Ele falou assim, por que você está tão triste? E ele corria um risco ali, porque se ele contasse ou não contasse, ele poderia morrer, né? Porque ele não poderia estar na presença do rei daquela forma. Mas quem é cheio do Espírito Santo tem discernimento de espíritos, percebe o ambiente, percebe quando há uma oportunidade de Deus fazer um milagre ou de ajudar a pessoa, né, Dani? Com certeza. A gente, quando anda sobre a direção de Deus, até aquilo que poderia ser um caminho para a nossa morte se torna o caminho da nossa vitória. Porque a gente obedece aquilo que Deus falou. Então, o Senhor ele vai criar cenários, pode ser no meio dos grandes ou no meio dos pequenos, isso aí é com Deus, mas ele vai criar um cenário para que você venha a fazer aquilo que ele mandou você fazer. Então, tudo depende da maneira como a gente vai fazer o pós ouvir a voz de Deus. Eu vou obedecer? Eu vou seguir essa dica? Ai, mas meu Deus, como que eu posso falar pro rei uma coisa dessa? Eu já tô me vendo triste ainda, eu vou falar daquele muro de Jerusalém? Mas aí, né, com todo aquele jeitinho, ele foi lá e falou. Ele pediu a direção do Senhor, né? E naquele momento, internamente, ele rapidinho, ele orou, Senhor, e agora, né? Espírito Santo, me fala o que eu tenho que falar. E aí Deus direcionou ele e ele falou, não, rei, tá acontecendo isso, eu tô triste por causa disso. E o rei se comoveu com a situação e perguntou, o que você quer que eu faça? Isso me lembrou uma coisa, Dani, no Novo Testamento. Quantas vezes Jesus falava isso para as pessoas? O que você quer que eu faça? Olha só como isso já apontou para Jesus lá na frente, né? O que você quer que eu te faça, Neemias? Um rei perguntando para o seu copeiro. Deveria ser o contrário, né? Não, com certeza. Olha o que Deus faz, Quem tá lá para servir? O copeiro, não o rei. E o que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Servir. E ele era o rei. Fortíssimo, gente. Você vê que você entendeu? Não, é a palavra forte, de Deus, cara. é incrível, cara. É incrível. A palavra de Deus é incrível. E aí ele falou assim, ok, rei, eu preciso disso. Preciso de tábua, eu preciso... Vocês lerem o capítulo 2 vai falar, né? E eu preciso de tábua, eu preciso disso, daquilo. Foi falando tudo das ferramentas que ele iria precisar. E o rei prontamente falou, não, tudo bem, vou proporcionar. E além disso, eu não vou te dar somente essas ferramentas que você me pediu, eu vou te mandar oficiais do exército para te proteger no caminho, para que você não seja atacado pelos outros oponentes e te atrapalhe cumprir o processo que o Senhor colocou na tua frente. E isso lembra também Jesus. Quantas vezes a pessoa ia atrás de cura, Jesus, além da cura, dava salvação. Além do que a pessoa pede. Deus sempre vai fazer isso pra gente. Ele vai dar além do que a gente pede, né, Dani? Com certeza. Mas aí, Mari, me faz refletir sobre outra coisa. Quando o rei pergunta pra Neemias assim, o que você quer que eu te faça? E se Neemias não soubesse? Verdade. E se Neemias não tivesse ouvido a voz de Deus? O que ele ia falar? Não tem nada pra fazer não, rei. Perdeu a oportunidade. Só tô triste aqui mesmo e tô em paz. Eu sou um derrotado, um coitadinho, que ninguém lembra de mim. Exatamente, porque se é uma pessoa que não confia no Deus do impossível, como ele poderia falar para o rei que ele queria reerguer o muro de Jerusalém? Nossa. Porque depois, lá pra frente, todo mundo vai zombar dele, falando assim, você tá louco? Vai fazer uma coisa dessa? Então, assim, se ele não confia em Deus, ele nem falaria isso pro rei também. Então, se a gente não souber o que quer também, alguém vai reagir por você. Então, a gente precisa ser autor da nossa própria história. Sim. E, assim, a direção da nossa vida, quem tem que dar é Deus. Sempre. Então, a gente precisa estar ali conectado com Ele. Porque senão você vai viver a vida dos outros. Pior, né, Dani? Imagina Fica escutando o que os outros ficam falando, pronto. Imagina se ele não tem a resposta de Deus, se ele não tem vida. O título da minha versão fala assim, do capítulo 1. Vida de oração e serviço de Neemias. Uau! Vida de oração. Uau.
Já existia uma frequência ali com Deus. Uau. Então ele não teve dúvida na hora de falar pro rei. Nossa, esse rei vai rir da minha cara. Esse Deus aqui. Olha a ousadia que Deus colocou nele, né? Então, e mesmo assim o rei foi lá e abordou a missão e falou, não, vamos pra cima. Pra cima. Eu vou te ajudar. Olha que coisa surpreendente, gente. Que rei vai chegar, se curvar pro seu súdito e falar, não, o que você precisa? Eu tô aqui pra te servir. Gente, isso é... Esse rei era bonzinho. Pelo amor de Deus. Realmente ele era o apontamento de Jesus, né? Porque não tem outra explicação. E outra coisa que eu percebo, Dani, é como a nossa presença incomoda pessoas sem propósito. Porque você vê que logo na frente, lá, Dani, no capítulo 2, tá? No versículo 10, a parte B, ele fala assim, souberam da minha chegada e ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem aos israelitas. Então, aquelas pessoas que não querem saber de cumprir um propósito, de ter uma finalidade, de ter um objetivo na vida, elas não fazem nada. A única missão delas é tentar destruir aquilo que você quer construir. São enviadas, né? Só pra isso. Só pra isso. Não vai pegar uma enxada, não vai pegar uma pá, não vai pegar um martelo, mas criticar e por defeito vai. Ela fere você com a doença dela. Isso. Então, assim, eu costumo falar assim, a pessoa ferida, ela fere e a curada, cura. Então, assim, se a gente não tiver entendido isso ainda, qualquer vento vai derrubar a gente. Vai derrubar, exatamente. Se a gente não tiver certeza daquilo que a gente tem que fazer, se a gente não tiver foco, qualquer pessoa perturbada dessa vai derrubar a gente. E é muito grave isso. Por isso que é importante ter uma vida com Deus. Gente, a gente não sabe o que nos espera aqui na esquina. Você acorda tão assim no modo automático, fazendo as coisas, mas você não sabe o que te espera no portão. Como você pode começar o teu dia sem falar com o Criador, com aquele que sabe de todas as coisas? Eu tive essa semana está sendo uma semana desafiadora. Eu tive uma situação na segunda-feira, né? Eu já tinha acordado de madrugada, o João com essas insônias dele, acordado 4h20 da manhã, olha que legal, 4h20 da manhã, e aí levei o João na escola, voltei, fui passar na padaria pegar um pão, só queria tomar um café da manhã calmo, tranquilo, certo? Queria minha rotina. Só queria ter um momento de paz, né? E ao chegar na padaria, tinha uma fila muito grande de pessoas, estava lá esperando a minha vez, e tinha uma senhora lá dentro que toda vez que era a vez dela, ela passava a vez para outro. Algo inédito também, é muito difícil hoje em dia, né? Sim. E aí, quando chegou na minha vez, ela falou a mesma coisa. Falou, não, pode ir. Eu falei, tudo bem, né? Aí fiz o meu pedido do pão. Na hora que a pessoa estava me atendendo, eu me voltei para a pessoa e falei assim, então, quer dizer que hoje você tá passando a vez para todo mundo? Desse jeito. A mulher voltou para mim. Acabou que você. Falou assim, por que você tá preocupada? Eu sei que eu tô fazendo. Você tá preocupada com o quê? Já começou o dia ansiosa? Eu sei o que eu tô fazendo da minha vida. Não precisa se preocupar não. Desse jeito, com 50 pedras, Dani. Que louco, eu cara. fiquei em choque. Que eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Nossa, eu acho que o você inferno falou? levantou contra mim hoje. Não é possível, cara. Certeza. Menina, eu fiquei sem ação. Eu virei pro balcão, esperei meu pão, virei as costas e fui embora. Gente, Sabe, padaria lotada. Então, gente, o Bruno falou a mesma coisa, foi Mário. Então, assim, você entende que tem hora que acontecem umas coisas que você não tem explicação. Então, como é que você vai prever o teu dia e você não sabe o que vai acontecer e aí você nem ora pra sair da tua casa? Aí, numa dessas, o enviado de Satanás começa a te confrontar, você já sai da benção na hora. Você vai cair na cilada, Você já rapidinho. imagina se eu respondo rispidamente, a mulher entra no nível dela? Que não ia Que virar? dá vontade, né? Que testemunho que eu ia dar, que ia virar naquela padaria, não sei nem o que ia acontecer, porque o grau ali tava tenso. Não, Já tava a mulher alto, já né? não tava muito boa, né? Por isso que ela queria ficar bastante tempo dentro da padaria, não queria nem voltar pra casa. E o problema é da Mari que perguntou. Então, voltando pro nosso assunto, tem pessoas que elas são enviadas somente pra isso. Pra te criticar, pra tentar te desmotivar, para falar que não vai dar certo, parar com isso, é perda de tempo. Não ouça essas pessoas. Ouça a voz do Espírito Santo. Era o que Neemias fazia. Ele ouvia a voz do Espírito Santo. E no próprio capítulo 2, ó, aqui depois, um pouquinho mais à frente, né? Ele fala assim, no versículo 12, parte B. Eu não havia contado para ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração.
Ou seja, ele tinha um plano, estava a caminho da execução, mas não tinha falado para ninguém aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Por quê? Porque tem um momento certo para você poder abrir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não é a qualquer momento. Tem que ter um discernimento, Dani. Tem. E aí, depois lá na frente, ele falou a mesma coisa, que ele inspecionou a situação. E no versículo 16 ele fala: os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, pois eu não havia contado os meus planos para ninguém. Então, você quer que as coisas dêem certo? Não fica contando para as pessoas, não. Sabe, tem a hora certa de você compartilhar as coisas, o momento certo, mas não é de qualquer jeito. É tudo Deus pontuando. A gente vê que José foi compartilhar com os irmãos um sonho. E você vê que virou? Então, nem sempre a gente tem que compartilhar as coisas de qualquer jeito, com qualquer pessoa. Tem as pessoas, sim, que estão ali para orar pela sua vida, para te incentivar, tudo bem. Saiba quem são elas, peça discernimento pro Espírito. Agora você chega lá, né, para qualquer pessoa e sai vomitando tua vida para ela. E espera que ela vai te apoiar. Não vai apoiar, né? Não vai ficar com inveja ainda. Nossa, vai falar que você é maluco. Tem grande chance, que nem aconteceu com ele, né? E com Noé, né? Também. Nossa, coitado. Foi. O pessoal foi taxar de louco. Depois, você vê, tanto Neemias como Noé, Deus deu um grande projeto para fazer e nenhum deles era habilitado a isso. Pô, Neemias era copeiro, não era um construtor. Não era um pedreiro, né? Não era um pedreiro, não era um carpinteiro, né? E mesma coisa Noé. Então, nem sempre Deus vai te pedir algo que você seja habilitado a fazer. Mas quando você é autorizado a fazer, Ele te dá a unção e a ferramenta suficiente para que você se capacite para executar o projeto. A autorização, ela sim nos dá a unção. Tem pessoas que sabem falar bem, Dani, mas Deus não autorizou a pregar. Então não adianta querer pregar, vai dar com a língua nos dentes, se você não tem autorização. Você vê que aqui, ó, ele foi autorizado por uma autoridade na terra e no céu. E aí ele foi executar algo importante. Então, quando a gente recebe essa autorização, Deus dá a unção e as ferramentas certas para a gente conseguir executar aquilo que tem que ser feito, né, Dani? Com certeza. Se a gente tem um aval de Deus, a gente atravessa tudo. Mas assim, com os pés firmes na rocha, né? Sim. Porque no meio do caminho vai vir vozes contrárias, vai vir zombaria, vai vir gente se virando contra você, vai começar a acontecer um monte de problema. Mas eu tô seguindo o meu foco, vou pra cima e nada vai me parar. Agora a gente não pode ser que nem a gente falou no episódio passado, Mari, que nem o ímpio, que qualquer vento leva. É, verdade. Se a gente não tiver constância naquilo que Deus falou para nós, que vai acontecer, que Ele vai fazer através da nossa vida, as promessas que Ele fez para nós, se a gente não tiver constância em permanecer no lugar onde Ele pediu, em tudo que Ele fizer, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. Gente, com Deus é quase impossível. Imagina sem Deus nessa vida. Meu Deus. A gente não pode virar as costas sem ser inconstante. Dá medo de gente inconstante. É pior, porque cada hora ela tá de um jeito, né? Nossa, dá muito medo. Hoje ela tá motivada, hoje ela quer... Você fala de manhã tá num humor, de tarde tá de hoje, de noite tá outro. Nossa, parece que... Mas, gente, eu achei que tava tudo bem, que nem unha da padaria. Nossa. Foi legal na hora de passar a vez. Meu pai. Na hora de bater um papo, ela já deu. Ai, que louca. Nossa, não. Dá medo? Não, é tenso, gente. Dá medo? É umas situações que você fala, assim, você para, pensa, você fala, meu... que é isso? Inacreditável. Como que as pessoas estão doentes. A Mari só queria bater um papo, né, Mari? Queria ser simpática. Você vou devolver a simpatia dela, Não, hoje em né, dia não dá nem pra ser simpática, gente, de verdade. Não dá. Não dá, hoje em dia tá Olha, difícil. eu falo, eu acho que eu era mais simpática antigamente, mas hoje em dia já não insisto dia muito, não. Tá porque muito difícil. O povo tá muito louco na rua. Tá muito difícil. Tá muito louco. E continuando, né? Neemias tinha essa obra grande para fazer, foi autorizado, Deus está capacitando, Deus está direcionando. E ele começou a inspirar pessoas, né? Porque quando você tem uma direção de Deus, quando Deus te capacita, te enche do Espírito Santo, você tá cheio de ousadia, cheio de Deus, fala, não, eu vou construir essa coisa nova, Deus vai me capacitar, Deus está comigo e tal. Você inspira pessoas. Tem as que vão te criticar e tentar te derrubar, mas tem aquelas que olham e falam assim, uau,
vamos com ela. Eu quero estar junto, porque olha só. Imagina se der Você certo. traz ânimo pra pessoa. Entendeu? E aqui no versículo fala, aqui ó, no versículo 18, na última parte fala assim, eles responderam, sim, vamos reconstruir o muro. E ficaram animados para realizar essa obra. Você inspira vidas. Olha só, e inspirando vidas, a gente tem comunhão. Isso lembra o que também? Em Atos 2, sabe? Eles tinham comunhão, eles estavam juntos. E quando há comunhão, aí que a unção desce, Dani. Não, aí que os milagres acontecem, Se Dani. tem um negócio que Deus ama, é a unidade. É a unidade, Dani. É a comunhão. Você tá junto, fala, não, vamos, Dani, vamos fazer isso, vamos orar. Vamos que junto a gente vai mais longe. Nossa, muito mais longe. Mas tem gente que não entende, né, Mari? Não entende. Aí quer dividir, quer competir. Por que o diabo põe tanta competitividade dentro da igreja, Dani? Pra isso. Pra dividir. Porque se Deus se agrada da união, dividindo, como é que Deus vai se agradar? Ele se estabelece, o diabo se estabelece na divisão. Ele veio pra dividir, ele não veio pra unir. Aí pronto, aí Que dentro nem das divórcio, igrejas, né, Mari? Que nem divórcio. E já aproveito pra falar pra você aí que tá pensando na sua cabecinha linda, no divórcio com o seu marido, com a sua esposa, quer desfazer a tua família, fazer seus filhos ficarem confusos, tristes, chateados. Que eu até falei com a Mari, né? O que acontece no divórcio, Mari, o pior é com os filhos. Nossa, Os pais acham que não tem nada a ver, mas eles sofrem, meu Deus. nossa, eu mesmo sou fruto de um divórcio, só eu sei, só eu e Deus sabem o que eu passei quando meu pai e minha mãe se separou. É muito difícil. Não tem outra palavra para descrever, a não ser é muito difícil. É muito difícil. Você passar por isso. Mas glória a Deus, deu tudo certo, estamos aqui. E assim, se você tá pensando isso na sua família, faz como Neemias. Você tá vendo que vocês estão caminhando o abismo. Senta você e sua esposa, você e seu esposo. Senta e fala assim, ó, a gente não tá bem. O próximo passo é continuação o divórcio. Vamos fazer dar certo. Vamos reconstruir isso. Vamos reconstruir. A gente não se uniu ano passado à toa. A gente tem um propósito juntos. O Senhor sagrado do nosso casamento. E assim, a gente não deixa o diabo entrar no casamento de vocês. Porque com uma pequena brecha ele pode destruir tudo. Meu Deus. E para reconstruir é muito difícil, é que nem fala que sobre o caráter de Neemias, ele tinha vida com Deus, ele estava focado, ele não dava ouvido para as vozes contrárias. Agora, se você quer divorciar da sua esposa, vai lá no serviço, tem uma amiga legal, mais louca do que todo mundo, fala assim, eu acho que a gente não vai divorciar. Divorcia, você sai comigo, a gente vai para as festas juntas, vamos, que não sei o que. Ela não tá nem, Não. entendeu? Não existe valor para ela na união familiar. Então, gente, não dê ouvidos às vozes contrárias e lute por aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Lute por essa mulher que Deus colocou nas suas mãos, pelo seu marido. E não desiste, porque o caminho do divórcio é muito triste. Nossa, triste demais. Porque depois que você casar com outra pessoa, vai vir com muito mais problema. Você não conhece os problemas dela, a personalidade dela, você não conhece nada. E vai trocar, você só vai trocar de problema. Exatamente. Porque todo mundo tem defeito. Pelo menos você já sabe quais que é o dela. Então é melhor você administrar a situação. O marido, com certeza, uma vez eu vi uma pregação do Tiago, que ele fala assim, uma pessoa, um marido foi procurar ele e falou assim, eu vou me divorciar. Aí disse que ele só fez, acho que 3 perguntas pra ele. Falou assim, por que você quer se divorciar? Aí ele falou assim, a gente não tá mais se entendendo. Aí ele falou assim, ou você tá apaixonado por outra mulher? Aí ele falou assim, por que se você tiver apaixonado por outra mulher, ele falou assim, porque se você estiver apaixonado por outra mulher, você vai fazer com ela a mesma coisa que você faz com a sua esposa. Daqui a um tempo, você vai enjoar dela e vai falar assim, nossa, agora eu vou ter que suportar essa mulher. Então é melhor você... Aí ele falou assim, outra coisa, que dia que é o aniversário do seu filho, da sua filha? Aí ele falou, acho que fazia daqui 2 semanas esse aniversário da filha. Como que sua filha vai lembrar de você nesse aniversário dela? Meu Deus. Nossa, hoje meu pai não tá aqui porque ele abandonou minha mãe. Meu Deus. E nunca mais ela vai esquecer disso, vai ficar na memória dela pra sempre. E olha o trauma que você vai criar nos seus filhos porque você quer se separar da sua esposa. Aí disse que o cara já começou a ficar mal, falou assim, nossa, realmente você tem razão. Foi lá, conversou com a esposa, restaurou o casamento. Depois disso o cara ficou milionário e até hoje ele abençoou o ministério do Tiago. Aí.
E ele fala assim, Tiago, eu abençoo o seu ministério Eu porque... escutei ele falar desse cara mesmo. Eu abençoo o seu ministério por quê, Tiago? Porque se não fosse você, eu tinha largado da minha esposa e se não fosse a minha família, eu não tinha conquistado o que eu conquistei. Olha aí. Então assim, tem coisa que a gente age na emoção, mas daqui a pouco você vai parar pra pensar, é tudo a mesma coisa. Você só vai trocar de problema. Fora o divórcio, você vai perder um monte de coisa que você construiu com outra pessoa. Porque vai dividir. Quem divide é o diabo. Vai dividir, não vai unir. Porque juntos, dadas as mãos, vão mais longe. Que nem o pessoal que foi com Neemias. Vamos junto, vamos construir esse muro junto. Mari, conta pra eles, em quantos dias construíram esse muro? 52 dias. E ó, aproveita da gente aqui. Pessoal... Vocês vão já curtindo, comentando e vai já mandando pro pessoal aí, porque esse assunto é muito importante, é muito bom. Muito necessário, gente. É muito necessário, essa olha... história é muito legal. E aí, o que acontece? Neemias, ele continuou recebendo afrontas. Continuou porque o inimigo é assim. É aquela questão do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ele vai persistindo até ver uma brecha para poder entrar. Igual a Dani falou da brecha aqui, ó. A gente vai ver aqui no capítulo 4... que ele orou de novo ao Senhor. Então eu orei, ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Mais uma vez, ao invés dele ficar batendo boca com o inimigo, é perda de tempo. Pede para Deus, fala com o Senhor, ele tá vendo. Aí, por fim... Ele pode ajudar. Ele pode ajudar. Contra isso, né? Exatamente. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo, Dani. O povo trabalhou com alegria. Quando a gente faz a obra do Senhor motivada, com alegria, a unção desce, o negócio, a bênção é acelerada. O povo construiu metade aqui, ó, rindo, feliz. E aí o negócio, ó, tava sendo rápido, já tava na metade do muro, gente. Os caras estavam falando, meu Deus, não é que eles estão conseguindo mesmo? Que história é essa? Aí mais à frente, ó, souberam que a obra avançava e que as brechas no muro de Jerusalém estavam sendo fechadas e se encheram de ira. Porque Satanás é assim, quando ele vê que você está fechando as brechas, que você está parando as arestas e ajustando as coisas que você precisa ajustar para reconstruir, Dani, ele vai ficar furioso, Dani. Vixe. E ele vai se levantar para tentar de alguma forma anular esse processo. Não, eu preciso parar ela. Olha, ela já chegou na metade do muro. Ela tá as brechas já estão fechadas. Por onde que eu vou entrar agora? Não, agora eu vou ter que macetar mesmo. E ele vai mudando as estratégias, né? Vai mudando. Ah, se antes a zombaria não afetou ele, eu vou fazer outra coisa aqui pra... Vai ter que afetar. Né? E aqui fala logo à frente, ó. O que eles fizeram? Mas nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas na cidade de dia e de noite para nos proteger. Vigiaram e oraram. Não responderam as afrontas. Gente, isso resolve tanto problema. Fica boquejando, reclamando. Você fica aí discutindo com teu marido, fica aí discutindo com teu patrão. Vigia, ora, jejua. Você vai ganhar de joelho. Não é na força do braço, não. É de joelho, né? Mari, se todo mundo entendesse isso, né? O poder que há nisso. Saía 10 minutos dos vídeos do Reels lá do Instagram vendo nada. Misericórdia. Se gastasse tempo orando, meu Deus, como estaria diferente? Ou assistindo os vídeos do podcast na mesa. Meu Deus. Como estaria diferente. Não, é assim, né, gente? Ou vamos tá praticando também, né? Tem que ouvir. Ah, sim, ser praticar. Vamos querer, vamos ser melhor. E aí, Dani, eles vigiaram, fecharam as brechas, vigiaram, oraram. E aí, lá na frente, no versículo 14, eu tô agora indo pro capítulo 4, ele faz assim: examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, suas esposas e seus lares. Então agora eu vou deixar essa palavra para você. A Dani falou de casamento aqui, Deus sabe, tem mistério nisso. Examine a situação.
olha o que está acontecendo. Deus está mandando te falar isso. Reúna os nobres, que isso? Pessoas de Deus ao seu redor que vão te ajudar. E lembre-se que não podemos ter medo do inimigo, porque o Senhor é grande e temível. Apresenta para essa situação o teu Deus, não para Deus essa situação. Ele é muito superior a isso. Então mostra para o inimigo quem é o seu Deus. E não mostra para Deus quem é seu inimigo, porque ele sabe e para ele é pó. É pó. E lutem pelos seus irmãos, lutem pelos seus filhos, suas filhas, esposas e lares. A gente não pode desistir da nossa família. Né? Não pode. Não pode desistir da nossa família. Você acabou de falar em testemunho de casamento. Olha só o que falava aqui logo em seguida. Não vamos desistir das nossas famílias. Vamos orar, vamos vigiar, vamos examinar a situação. Às vezes, Dani, às vezes a pessoa só precisa ter um olhar mais criterioso daquilo que está acontecendo no casamento dela, com a família, com os filhos. Se ela parar desse mundo acelerado, respirar e olhar, talvez ela vai entender que ela precisa ter mais tempo de mesa. Jantar, conversar, levar para tomar um sorvete. Às vezes coisas simples vai mudar toda a história, mas a pessoa não para examinar a situação, Dani. Não tem paciência, né? E já quer meter o pé no balde. E assim, as coisas simples resolvem tantos problemas. Meu Deus do céu. A gente não precisa achar que pra viver bem com a família, viver bem com os filhos, com as pessoas ao nosso redor, precisa de coisas muito luxuosas, não precisa. Não. Só a companhia da pessoa que você gosta ali, o diálogo, olho no olho, aquela coisa assim, ó. Isso dinheiro não compra. Não mesmo. Às vezes tem tanta gente aí, ó, casada por status, nunca amou a pessoa e não encontra, né, alegria naquele cônjuge. Então você, né, que tem esse casamento abençoado aí por Deus, dê valor. Você não sabe o que você vai encontrar lá fora. Tá um regaço lá na rua, gente. É uma tristeza. Eu tava assistindo um podcast, do Yang e do Marco Feliciano. Você viu? Forte, hein? Não sei se eu vi, daí não tenho certeza. Nossa, foi o Marco. Você sabe que o Marco. Não precisa nem falar nada, né, gente? O homem, meu Deus do céu, não tem o que falar daquele homem. E ele tava falando assim, que tipo assim, lá na rua tá demais, assim, o que o movimento feminista fez com a humanidade. Ele falou assim que agora virou uma lei que, por exemplo, você é homem, eu sou mulher. Aí a gente tira uma foto. Se na foto não der pra ver sua mão, a pessoa pode pegar a foto e lá na delegacia falar assim, ela me estuprou, ele me estuprou. Oxi. E você vai preso. Meu pai eterno. E ele falou assim que hoje em dia o homem já não sabe mais o que faz pra conquistar uma mulher, porque tudo é assédio. Meu Deus do céu. Tudo é assédio e você vai preso, porque é lei agora. Meu Deus do céu. Que mundo chato e besta, né? Nossa, que coisa ridícula, que nem aquele povo que fala eu sou animal. Eu me considero um pônei. Não, Dani, isso daí é demais. Eu me considero um cachorro. Você manda pra mim aqueles vídeos lá, eu fico tão... É alguém falando assim, gente, Meu Deus. socorro, alguém precisa me ver. Meu Deus. É isso que ela tá chamando a atenção. Perdeu a essência total, né? A pessoa que não sabe a identidade que tem, gente, ela fica rodando o mundo inteiro até ela se matar ou até ela morrer de canseira. É verdade. Só tem esses dois caminhos. Ou se Jesus chegar na história. Porque do contrário, gente, é muito triste. É um mundo muito banal. Então você que tem sua família, tem seus filhos aí, luta pra educar eles. Presta atenção no que seus filhos assistem nas telas. Porque isso aí é um grande mistério também. O diabo pode estar entrando na sua casa e levar isso daí. Aquela série Adolescência tá falando sobre isso, né? Então, eu nem assisti. O menino ficava dentro do quarto assistindo um monte de vídeo, tananá, e por conta disso ele assassinou uma pessoa, né? E os pais nem tinham conta do que estava acontecendo. Imagina, meu filho é anjo, meu filho só fica quietinho no quarto, né? Mas não sabia o que o menino estava acessando. Então isso daí veio chamar a atenção de muita gente também, viu? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E sobre a questão da brecha, lutar pela família. Pode perceber, quando Deus tem uma obra muito grande para realizar na vida de uma família, o ataque aumenta. Os ataques vão aumentar. Então, às vezes você fica, parece que você tá, nossa, sendo comprimido contra uma parede. É verdade, isso é opressão maligna. Então, por isso que quando Neemias falou que ele examinou a situação e convocou os nobres,
significa selecionei as pessoas certas para me ajudar naquela situação. Nesse momento de pressão, nesse momento de angústia, nesse momento de dificuldade, selecione as pessoas certas para estar do seu lado e te ajudar. De preferência, pessoas de Deus, tem que ser pessoas de Deus, sabe? Você vai lá e acaba não procurando a pessoa certa, igual a Dani falou, vai te levar pro fim do casamento mesmo, pra destruição de tudo mesmo. É que nem cuidado. O cara do Thiago, se ele procura um qualquer. Então, pronto, já não tinha nem o resto da história, né? Não tinha o resto da história. A gente precisa lutar, a gente não pode retroceder. Deus deu uma obra pra gente fazer, um muro para reconstruir, uma cidade para ser fortalecida, um lar para ser reestruturado, para ser guardado, para ser protegido. E às vezes uma brechinha tão pequena que você não deu valor, virou um trinco de fora a fora e derrubou teu muro. Isso é muito forte. Inteiro, né? Vai ser mais trabalhoso, vai ser mais penoso e vai demandar de você mais dependência de Deus, mais joelho no chão, mais oração, mais busca, mais renúncia. Então, a reconstrução dá muito mais trabalho do que a construção, gente. Amigo, com certeza. Você já assistiu um filme que chama A Prova de Fogo? Já, maravilhoso. Gente, é fortíssimo aquele filme. Eu não sei se eu ouvi dizer que uma vez existe o livro das dicas. Eu acho que sim. Agora você imagina aquela situação, não sei se é fatos reais aquele filme ou não. Eu sei que geralmente então, a mãe dele, acho que comprou o livro ou fez o livro, não sei, para reconquistar o pai dele, aquele senhorzinho. Uhum. E aí o filho se depara com a mesma situação que a esposa fala assim, ó, assina o divórcio. Porque eles dois começam a se odiar. Eles dois começam a se odiar dentro de casa. É só ataque um com o outro. Aí ele chama o pai e fala assim, pai, ó, não vai ter jeito, a gente vai ter que divorciar. Tarará. Ele falou assim, não, filho, vamos fazer diferente. Aí ele pega o livrinho, leva lá e fala assim, você vai seguir essas dicas. Porque ele não queria perder o casamento. E ele era viciado em pornografia. E aí a esposa sabia que ele era viciado. Porque nos ataques ela falava, você só fica nesse computador. Aí o filme não fala exatamente o que era, mas eu deduzo que seja. Ou você tá querendo comprar barco, ou você tá querendo comprar não sei o que lá. E assim, gente, quebra-pau danado, todo dia. E aí ele começa a reconquistar ela de novo. Só que como que você reconquista uma pessoa que agora ela te odeia? Sendo que ela já passou por todo momento bom, começou a ficar ruim, ficou péssimo, agora ela te odeia e você tem que reconquistar. Ela já sabe teu jeito, ela sabe como você se comporta, se você tá mentindo ou não. Então assim, ela nem vai muito dar bola pro que você tá fazendo. Pois ele insiste. Aí ele dá um dia, acho que é um buquê, deixa ela na mesa. A hora que ela vê que ela já taca no lixo. E assim, ele foi, eu sei que no final deu tudo certo, eles começaram a se amar de novo. E aí eu lembro do momento que o pai dele e ele tá andando no meio de um campo, assim. Ele fala assim, nossa, mas eu não tô aguentando mais. Ele fala pro pai, eu luto por ela só dá as costas pra mim, parece que eu não significo nada. Tipo assim, eu faço, e ela não me dá valor. Aí ele fala assim, eu nunca vi alguém fazer isso. Aí aparece uma cruz no filme. Aí o pai dele fala assim, tem alguém que fez isso por você. Uau! Cara, é lindo esse filme, maravilhoso. Uau. Então assim, a gente sabe que é difícil, gente. Mas eu te garanto que no mundo tá bem pior. Então vale a pena lutar pela sua família. E aí você tá falando disso daí, né? Gente, o livro de Neemias é perfeito. Leiam com atenção, é muito bom. E que diz que os trabalhadores, eles prosseguiram com a obra. Com uma das mãos ele levava as cargas e com a outra eles seguravam a arma. Ou seja, tô aqui lutando, mas não tô parando a obra. Eu tô aqui sofrendo, batalhando, mas eu não vou parar aquilo que Deus mandou eu fazer. Então, a gente tem uma obra, algo que Deus colocou pra gente estar reconstruindo, fazendo, construindo. E às vezes começa a aparecer a tribulação, né, as lutas. Ai, não aguento mais, Dani. Não, hoje vou parar. Aí fica atrasando aquilo que Deus tem pra tua vida, né? E aí, aqui fala também, ó, que eles trabalhavam o dia inteiro e eles carregavam sempre as armas, até mesmo quando ia beber água. Ou seja, não baixava a guarda, tava ali o tempo todo vigilante. Carregue a sua arma constantemente, fique vigilante, sabe? Aí, para fechar, Dani, no capítulo 6, aí chegou lá no versículo 3,
Olha só o que diz aqui, ó. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, eu respondi com a seguinte mensagem, que eles estavam chamando Neemias lá no muro, trabalhando, para tentar de alguma forma ludibriar ele e tirar ele do foco. Mas ele já estava antenado, porque tinha o Espírito Santo de Deus que dava discernimento para ele, então ele sabia o que estava acontecendo. Aí ele respondeu assim: eu estou envolvido com uma obra muito importante e eu não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? Por que que você vai parar aquilo que Deus está mandando você fazer por causa de pessoas que estão querendo te tirar do foco? Uma situação ou qualquer outra coisa? A obra que você está fazendo é muito importante. Não pare, continue. E tem gente que se dispersa fácil. Você falou, né? O ímpio, né? Ele é levado por qualquer vento. Não seja assim. Ele se dispersa fácil. Aqui não, nem mesmo fosse não. E você pode ver lá mais à frente que eles continuaram chamando ele por várias vezes. Ele falava a mesma coisa. Não, ó, eu tô fazendo uma obra grande aqui. Não dá pra parar não, beleza? Ó. Vê o que vocês fazem aí, tchau. Tchau. Aí ele colocou aqui no versículo 9. Eles estavam apenas tentando nos intimidar. E imaginávamos que iria interromper a obra. Ainda assim, continuei o trabalho com determinação ainda maior. Então, aquilo que está querendo te parar, que sirva para te impulsionar. Te empurrar pra frente. Para te empurrar para frente. Te motivar. Sempre, Dani, sempre. E assim, gente, igual eu falei, eu tô apaixonada por esse livro, porque é muito aprendizado. Como que Deus é maravilhoso e como que, quando a gente tem a certeza de Deus que a gente serve, e se a gente está andando sobre uma palavra, a gente não tem medo, né, Dani? Não tem medo. Neemias nos ensina muito aqui sobre ter um caráter que agrade a Deus, que consiga fazer a obra, que nem... Se é uma pessoa que está distraída, se uma pessoa chama, ela já vai. Então, é que eu escrevi aqui, ó, a vida com Deus, ela é uma decisão. Então, se eu decidir que eu vou fazer esse muro, eu vou fazer e vai vir o que vier, eu vou fazer o muro. E pronto. E vai vir alguém falando, vou parar, fica quieto, fica na sua, tô indo fazer o muro e agora... Vai chamar de novo, agora que eu vou fazer mesmo. Ô, Dani, você vai na igreja de novo, Dani? Claro, vou continuar. Você vai no Face de novo, Dani? É ou não é? Eu que vou. Ô, Dani, você vai pregar de novo no culto, Dani? Você não cansa? Você vai liderar lá o GC, Dani? Entendeu? Vai aparecer, gente. Vai aparecer. Nossa, você é fanática, hein, Dani? Agora é só igreja, igreja, igreja. Agora é só podcast na mesa, pelo amor de Deus. É isso. É isso, gente. Agora que eu vou mesmo. Isso tem que impulsionar. Igual a Dani falou assim, é isso mesmo, e é agora que eu vou fazer mais ainda. Eu vou me dedicar mais ainda, eu vou dar o meu melhor mais ainda, porque Deus mandou fazer, eu vou fazer. Tem que ser um sinal de Deus pensando assim, agora que eu tenho que ir. Quanto mais perseguido... Agora que eu não tenho que parar. Quanto mais perseguido, mais que você tem que estar motivado. É isso aí, gente. Né, Dani? Amém. E aí eu queria deixar 3 reflexões aqui. Escolha uma área na sua vida espiritual que você precisa reconstruir. Talvez sua vida de oração tá horrível, nem existe. Talvez a leitura bíblica, o exercício de leitura diária da palavra de Deus também, uma coisa que você tinha muita sede antigamente, hoje em dia nem liga mais. Enfim, eu não sei qual é a área da sua vida que Deus precisa reconstruir, mas você sabe. Peça ajuda ao Espírito Santo para Ele te ajudar a fazer essa obra. Ore diariamente por isso. Aqui a gente viu no começo que Neemias orava e jejuava constantemente, até que Deus indicou para ele o caminho. E compartilhe com alguém que possa te ajudar nisso, igual eu e a Dani. Sempre quando a gente está passando por algum problema, né, Dani? Fala, Dani, nossa, eu tô enfrentando isso, Dani, eu preciso da tua ajuda. Ora por mim, Dani. Tá difícil. A Dani ora, a Dani dá uma direção, a Dani dá uma palavra de motivação. Então escolha uma pessoa certa para isso. Você precisa ter um intercessor, você precisa ter uma pessoa para estar ali te apoiando, te ajudando. Ninguém vive sozinho, gente. Ninguém consegue viver sozinho sem ter gente para poder ajudar, né? A obra ele construiu não foi sozinho. A palavra veio para ele, mas teve pessoas que ajudaram. Então a gente precisa de pessoas. Então que você possa, em nome de Jesus, ter forças para reconstruir aquilo que Deus te direcionar para reconstruir. Sim, mas eu notei aqui que o que é tratado no momento da reconstrução faz a sua vida espiritual se fortificar. Amém. Porque serviu para uma coisa fazer aquele muro. Com certeza. Tinha um propósito, uma aliança de Deus atrás daquilo ali. Serviu para fazer a aliança do Senhor nascer de novo, porque estava tudo perdido, né?
Tava tudo perdido. Então, assim, quando você reconstrói completamente, a sua vida espiritual muda pra melhor. Porque no momento da reconstrução, Deus vai te quebrando. É lapidando. Vai quebrando. O muro tava tudo no chão. Lá vai Neemias, vou começar do começo e vamos juntar esses tijolos aqui, vamos erguer. Então, assim, nesse momento você tá tudo quebrado, você tá tudo despedaçado, mas vai vir Deus e vai te tratar, vai tratar. Vai doer, mas é claro, mas é necessário, com certeza. E vai porque dando o que você mais vai ganhar ainda habilidades, maior. né? Novas habilidades, porque nem mesmo nunca construiu um muro até então. Você vê que no capítulo 2 fala que tinha gente ali que era vendedor de perfume. Então, quer dizer, o pessoal não tinha experiência, mas no final tem certeza que saíram ali habilidoso em um monte de coisa. Ou seja, Deus vai agregando novas habilidades, novos dons, novos talentos no processo. Exatamente. Depois daquilo que você reconstruiu, você vira autoridade no assunto. Aí você vai começar a dar dica. Por isso que Deus não faz nada à toa. Não mesmo. Ele pega um cenário todo demolido ali, quebrado. Aí pega você que também tá quebrado por causa desse cenário e vai lá, usa você quebrado mesmo, faz você virar barro, trata você, porque na hora que você concluir a obra, você sirva para ajudar outras pessoas na mesma área. As feridas, essas cicatrizes curam outras feridas abertas. Aleluia, glória a Deus. É sobre isso, amiga. Muito forte esse assunto. Gente, muito maravilhoso. Você gostou? Tenho certeza que algo Deus falou aí. Você já compartilhou, por favor, né? Gente, compartilhe. Essa mensagem tocou muito na gente. Foi algo assim que nos direcionou muito, né, Dani? Como Nossa, direcionou, demais. como Deus falou. E eu tenho certeza que ele vai falar muito mais. Porque a palavra do Senhor, ela renova todos os dias. Se eu abrir amanhã, Deus vai revelar algo novo. Depois de amanhã também, assim vai. Por isso que a palavra de Deus é completa, é linda, é maravilhosa e a gente tem prazer de ler. Então vai, curte, comenta mesmo, fala aquilo que Deus tocou mais no seu coração. Deixa uma frase aí. Mas vamos deixar uma frase, eu vou reconstruir. Deixa aí no comentário, eu vou. Coloque isso daí como algo, como se você estivesse fazendo uma aliança com o Senhor. Uma meta. Isso. Eu vou reconstruir. Coloca nos comentários aí que nós estamos vendo o Senhor muito mais. Ele está vendo que você está assinando embaixo tudo aquilo que a gente direcionou através do Espírito Santo para a tua vida. Amém. E você que não tem a vida com Deus ainda, mas você quer mudar de vida, quer ter uma vida com propósito, quer ouvir a voz de Deus, quer seguir a direção do Senhor, no início, gente, não vai ser fácil, porque talvez você vai abrir a Bíblia e não vai entender nada. Mas pula talvez lá para o Novo Testamento, não vou entender nada agora, mas daqui a pouco você vai começar a entender, porque o Espírito Santo vai começar a te falar. E não deixe de ter uma vida de oração. Mas eu não sei o que eu falo. Fala para Deus o que acontece no seu cotidiano, que você quer que Ele mude. Ou você quer agradecer Ele pela graça da vida, pelo ar que você respira, pela família que você tem, pelo lar que você tem. Agradeça a Deus, exalte Ele e caminhe embaixo de você. Você vai ver como seu vida não vai mudar. Você vai se tornar uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais paciente, que dá bons conselhos. Porque você vai estar se alimentando da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo. Não tem como você errar daí para frente, só se você quiser. Então, hoje eu gravei uma reflexão falando sobre isso, Dani. A pessoa que fala assim, mas eu não levantei com vontade de orar. Mas às vezes você levanta sem vontade de trabalhar e vai trabalhar. Aí hoje eu não acordei com vontade de ler a Bíblia. Mas aí chega o boleto para você não tem vontade de pagar o boleto, mas você tem que pagar. Então nem tudo diz respeito àquilo que você quer fazer. Mas você tem que fazer o que é necessário ser feito. Exatamente. Então pare de ficar querendo ser o centro de todas as coisas. Faça o que é necessário ser feito e deixe sua vontade de lado, porque um dos critérios para você se tornar discípulo de Cristo é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir, ou seja, tuas vontades, esquece, é aquilo que o Senhor quer, é o propósito dele, e vão para cima. Amiga, sabe o que meu mentor falou uma vez? Que quem faz só o que quer é criança. Putz. Então você fica, eu não gosto, eu não quero. Você podia ter deixado ele sem essa. Então assim, gente, vamos amadurecer, né? Adulto faz o que precisa ser feito. Eu quero mudar minha vida, eu quero ir pro céu, eu quero ser salva, quero ter um relacionamento com Deus, eu vou pagar preço, eu vou decidir. Porque vida com Deus é decisão e estilo de vida, não é um conto de fadas, é decisão tua. Não terceirize a tua responsabilidade de ter vida com Deus, é só tua.
Meu Deus, ó, gente. Não vai parar por aqui, porque você não Aleluia. vai traumatizar. Que vai gerando um trauma, né? Vai gerando trauma. Mas glória a Deus, gente. Glória Foi uma a Deus, bênção. A realmente. gente agradece vocês aí por mais um episódio de estar aqui conosco. E semana que vem temos um convidado top. Nossa, é forte, hein? Meu Deus. Uma pessoa top, referência. aí. Vocês põem o pé no chão, então vocês vão voar. Semana que vem É vai ser grande forte. homem de Deus. É um profeta do Senhor. E eu creio que vai trazer uma palavra poderosa pra gente. Em nome de Jesus. Então a gente aguarda vocês semana que vem. Comenta esse vídeo, compartilha, dá um like aí, se inscreve no canal. Compartilha com uma pessoa que você tá vendo que tá caminhando para a destruição. Hoje está tudo destruído, mas que no Senhor existe uma esperança de uma reconstrução maravilhosa. E é isso aí, gente. Deus abençoe. E vamos encerrar por aqui com mais um episódio do nosso podcast Na mesa.